Bom dia. Muita gente deve estar pensando em arranjar um emprego ou melhorar de vida. E aí, para várias pessoas, os concursos públicos aparecem como uma grande oportunidade. Mas será que é assim mesmo? Até que ponto vale a pena? Vamos explicar tudo isso conversando com a coordenadora de Recursos Humanos, Ana Silvia Sanseverino, e Messias Correia Filho, diretor de curso preparatório. Agradeço a presença dos dois hoje aqui no programa. Messias, eu não vou nem perguntar a sua opinião, vale a pena, né? Nossa, se vale, muito. E há um mercado, inclusive, paralelo, vamos dizer assim, que se forma em torno dos concursos públicos, você representa talvez esse segmento, que são dos cursos preparatórios. Sim, na verdade, olha, quando a gente fala em mercado de trabalho, e falando em mercado de trabalho para concurso público, se você vê a entidade governo, ela é muito grande. Só de servidores públicos federais nós temos 800 mil. Se você pegar servidores públicos federais, servidores públicos estaduais e municipais, nós temos cerca de 8 milhões de trabalhadores. Então, é como se você olhasse para uma empresa e existisse, nossa, essa empresa tem 8 milhões, então ela deve ter um turnover muito grande, ela deve precisar de muitos funcionários, e se ela pagar bem, ela é grande. Turnover é troca de pessoal? Isso. Se ela pagar bem, eu me interesso por ela. Então, eu digo assim, o governo é incomparável com qualquer outra instituição em termos de tamanho e oportunidade. E aí surgem os cursinhos até para ajudar as pessoas a conseguirem uma vaga lá. Surgiram os cursinhos. Ana, a sua opinião sobre isso, vale a pena? Eu acho que vale a pena, mas eu acho que tem algumas características que são bem específicas. Então, eu acho que o candidato tem que se atentar muito assim ao perfil. É o meu perfil, é isso que eu quero fazer enquanto carreira. Pensando em carreira a longo prazo, não pensando só naquele momento. Eu busco uma estabilidade, então é nisso que eu vou focar. Entendi. Bom, ser um funcionário público é ainda hoje a opção de carreira preferida de muita gente. Será que o tempo dedicado aos estudos e a dificuldade para esperar e conseguir uma vaga valem a pena? Os interessados acreditam que sim. Para eles, a grande vantagem, como disse até a nossa entrevistada, é a famosa estabilidade de emprego. Todos aqui querem ser funcionários públicos. Ela tem uma vida mais tranquila, sim. Porque eu já trabalhei em empresa privada, já trabalhei 12 horas. Para Bianca, recém-formada em Direito, seria a chance de começar bem. Depois que você se forma em Direito, para começar na profissão, você começa ganhando muito pouco. Para Patrícia, o mais importante é a tranquilidade. O que mais me atrai é a estabilidade, né? Porque hoje em dia é difícil você conseguir isso. Os empregos públicos são o sonho de muita gente. A procura por escolas preparatórias aumenta cerca de 30% ao ano. Só essa em Campinas tem 800 alunos. O que mais atrai os candidatos é, na verdade, a estabilidade no cargo, né? E a remuneração. O salário que ele ganha é bem atrativo. Um cargo público pode ser garantia de bons salários para quem não tem qualificação ou mora numa cidade pequena, sem opção de trabalho. Mas para um profissional qualificado, nem sempre é o ideal. Tem concursos públicos para engenheiros que tem uma remuneração mais limitada, 4, 5, 6 mil reais. Por outro lado, no mundo privado, esses salários chegam a 10, 12, 15. Outra desvantagem é o crescimento profissional limitado. Porque as carreiras públicas são mais engessadas. Luciana sabe das limitações, é funcionária pública e não abre mão disso. Depois da minha licença gestante, eu sei que meu emprego vai estar lá, que ninguém vai tirar esse emprego. É muito bom, muito gratificante. Só que a professora quer ganhar mais e, por isso, está entre os 22 mil candidatos que disputam 42 vagas para escrevente judiciário. O salário é de R$ 2.700 e só exige nível médio. Mas, para conquistar uma vaga, é preciso planejamento. Defina onde quer chegar e como vai se preparar. Tenha disciplina, estabeleça datas e horários para os estudos e para o lazer. E tenha perseverança também. Não desista se as primeiras tentativas derem errado. É algo que eu busco incessantemente. Esse advogado nunca pensou em prestar um concurso público e conseguiu, com um escritório particular, o que queria: liberdade e crescimento profissional. A pessoa que presta o concurso, ele fica a vida inteira naquele nível. Se ele teve sucesso de estudar, de se doutorar, ele não vai poder usar isso, porque ele tem que submeter um novo concurso público. Na iniciativa privada, quanto mais você estuda, quanto mais você adquire conhecimento, mais você é valorizado. Em 30 anos de trabalho, é bem-sucedido e não se arrepende da decisão. Fiz uma boa escolha. Eu não teria perfil para prestar um concurso público e me sujeitar às regras de um trabalhador concursado. Ô Messias, você diria que em alguns casos, não vou dizer que é a regra, mas
pode haver alguns casos em que as pessoas acabam procurando o concurso público com um motivo um pouco equivocado, tipo meio de acomodação mesmo numa situação, manter uma posição ali que fique confortável para a carreira, para a vida profissional dele. Eu sei que tem muita gente que entra querendo fazer carreira, inclusive no setor público também, não é? Ou você nota, identifica esse tipo de visão um pouco distorcida, às vezes, até nos alunos dos cursos preparatórios? Não, eu identifico esse tipo de visão e enxergo isso aí não como um desvio, mas como um objetivo de qualquer pessoa. Qualquer pessoa busca segurança, seja numa empresa privada ou no governo. Agora, quem pode dar segurança é o governo, porque a questão da estabilidade é um grande respeito, na verdade, ao trabalhador. Por exemplo, você pode, sempre nós comentamos assim, olha, você pode ter sucesso na vida em outras áreas. Você pode ser um profissional liberal, como nós acabamos de ver, e ter sucesso. Você pode abrir sua empresa e se arriscar no mercado e ter sucesso e ganhar dinheiro. Mas você está sujeito a cair uma hora. Pode quebrar, pode falir, você pode ficar na rua. Você pode fazer carreira numa grande empresa e numa recessão qualquer, você pode ser demitido e ir para a rua. Então os riscos são mais Fica ou meio menos o sabor do mercado também, muitas vezes. A chance, quanto mais você cresce no mercado privado, o tombo é maior. Dentro do governo, não. Quanto mais você cresce, está garantido para você uma aposentadoria integral e uma pensão quase que integral aos seus dependentes se você vier a deixar a falecer. Então, o concurso público, ou o governo como empregador, na verdade, respeita muito mais o trabalhador do que a iniciativa privada. O mercado em si. Isso, do que o mercado em si. Então, eu não acho equivocado as pessoas procurarem estabilidade, não é? Não acho que elas se acomodam. Na verdade, como foi falado aqui na reportagem, eu jamais me submeteria ao concurso público porque a vida inteira eu vou ser daquele jeito. Não, no concurso público você pode começar com um cargo de auxiliar, depois virar analista, depois virar um fiscal da Receita Federal, você vai estudar para juiz, você tem carreiras públicas assim que pagam muito bem e vai garantir para o resto da vida uma tranquilidade para você. Ô Ana, e o que você acha? Mas há também esse desvio para o comodismo? Você acha que isso acaba acontecendo? Eu vejo que em algumas pessoas há o desvio. Até pessoas que não conhecem o seu próprio perfil, que não fazem essa análise, né? Eu ouvi falar que um concurso público é interessante, então eu vou na onda do meu amigo, por exemplo. As pessoas estão fazendo, paga muito bem, as pessoas, os candidatos muitas vezes estão apenas focados naquele salário. Né? Então eu vou por conta do salário, eu vou por conta da instabilidade, sem pensar numa carreira, sem pensar se esse é o meu perfil, se eu vou estar adequando o perfil que eu tenho comportamental, o meu conhecimento técnico com aquilo que eu posso oferecer para o mercado de trabalho. Às vezes as pessoas de repente nem olham muito o que vão fazer naquele cargo. Sem dúvida. É mais a questão mesmo do que se oferece em termos de oportunidade. Eu acho que as duas coisas são válidas, tanto você estar num setor privado quanto no setor público, desde que você tenha uma maturidade profissional e saiba porque você escolheu estar em um ou estar em outro. Mas será que o pessoal que faz esses concursos já tem isso? Ou normalmente é quando a gente é mais jovem e tudo mais, ainda está começando a carreira? Eu acho que quando são muito, muito novos não tem essa visão. Eu acho que é mais num perfil de pessoas mais maduras e profissionais que estão buscando por ter um objetivo e não pelo foco de salário, nem pelo foco de eu vou porque ela é estável, eu vou passar o resto da minha vida lá dentro. Messias, você ia falar alguma coisa? Isso, eu quero contar só uma história de um professor nosso, que é fiscal da Receita Federal, e ele é formado em engenharia civil. E hoje nós estamos com um desemprego muito baixo, mas muitos anos atrás o desemprego era muito alto, nos anos 80, principalmente foi quando ele passou no concurso. E ele era engenheiro civil e entrou para trabalhar no Estado. E ele entrou numa época em que o Estado estava construindo essas barreiras na divisa com outros estados, onde tem um fiscal que fiscaliza cargas, caminhões que estão passando ali. Então ele comentou que quando ele chegou lá e falou que era engenheiro civil, foi recebido muito bem e falou que gostaria de trabalhar na área que ele conhecia. Ele foi fiscalizar as obras que a própria administração estava construindo, como prédios da Receita, e ficou 2 anos nisso. Quando ele saiu disso, ele foi colocado para fiscalizar empresas que têm a relação com a construção civil. Então, assim, no Estado, o Estado é tão grande que no Estado cabe todas as profissões. Se você quer dizer que não há assim, tanta estagnação quanto talvez a gente imagine. Não há estagnação. E uma coisa que nós incentivamos muito, nós que ensinamos as pessoas a trabalhar no Estado, e inclusive é incentivado através de descontos em cursos preparatórios, esse tipo de coisa, que é para a pessoa se evoluir dentro do Estado.
e você estudar permanentemente como é que funciona o Estado para ir para onde você quer. Então, evidentemente que grande parte das pessoas entram no mercado pelas oportunidades que surgem e o salário é fundamental, e a questão da sobrevivência. Eu acho que um grupo muito pequeno de pessoas tem essa opção de escolher a vocação e seguir. Você tem que ter um suporte, você tem que ter uma família que te paga, você tem que entrar mais tarde no mercado de trabalho. As pessoas que têm que entrar mais cedo por sobrevivência vão atrás do salário. E o salário no governo, para muitos cargos, é maior do que na iniciativa privada. Vamos fazer o primeiro intervalo do programa e a gente já volta. Hoje o EPTV Comunidade dá orientações sobre os vários concursos públicos oferecidos no mercado. Os nossos entrevistados são a coordenadora de Recursos Humanos, Ana Silvia Sanseverino, e Messias Correia Filho, diretor de um curso preparatório. E Messias, você falava que quem opta pelo concurso público não necessariamente está se condenando a uma vida estagnada, tranquila, sempre ali, sentadinho na repartição dele, batendo o carimbinho nos documentos. Não é isso. Não é essa imagem clássica que a população às vezes até tem formado. Não é isso. Essa imagem clássica se forma a partir, por exemplo, da Constituição de 88, que permitiu que houvesse essas ascensões profissionais internas. Que era muito comum uma pessoa de nível universitário entrar num cargo elementar no Estado e ser promovido via politicamente, assim, com indicações políticas. Então, como é que nós resolvemos isso? Falamos assim, olha, dentro do Estado só há possibilidade de você ocupar um cargo diferente do que você ocupa através de concurso, e as pessoas também de fora do Estado podem participar em igualdade com você. Então, hoje, se eu entro, por exemplo, na Receita Federal, num cargo muito importante administrativo interno, que é analista da Receita Federal, eu sou o cargo auxiliar do fiscal. Se eu quiser ser um auditor fiscal da Receita Federal, eu tenho que prestar um concurso. Agora, isso não é ruim. Isso coloca todos os analistas da Receita Federal que queiram ter ascensão estudando para ser fiscal e se aperfeiçoando no próprio trabalho. Igualdade de condições? Em igualdade de condições. A lisura dos concursos públicos hoje, o que você diria, você até que trabalha indiretamente com isso, já que você oferece cursos preparatórios? Dá para confiar que não há ali manipulação do resultado, manipulação dos dados, do que acontece nas provas? Olha, dá para confiar. Em alguns concursos tem ocorrido algum desvio na feitura do concurso. Mas o governo federal normalmente contrata as empresas já que estão há muito tempo no mercado, que gozam de prestígio e que não têm em seus registros casos de desvios ou coisas do tipo. Se houve, a Polícia Federal investigou, prendeu, condenou as pessoas que fizeram isso. Isso costuma ocorrer, sinceramente, ainda em muitas prefeituras e em cidades menores. Nos níveis municipais é mais complicado. Contratam empresas muito pequenas, empresas recém-lançadas no mercado, e o concurso fica... E como a gente pode desconfiar disso sem ter a certeza? Por exemplo, é um desrespeito ao candidato você aplicar uma prova e não fornecer a ele uma cópia da prova para que ele leve para casa, para que analise as questões. Pode haver um erro numa questão e ele tem direito de entrar com recurso questionando aquela questão. Entendi. Quando a empresa não fornece isso, não dá para confiar no concurso e nem nos políticos que estão no comando daquela área pública que está fazendo aquele concurso. Ana, o que mais que você daria assim, de dica com relação a esse aspecto aí para esses concursos? O que a pessoa poderia observar, assim, ficar atenta? Eu acho que o ideal é que a pessoa, como o Messias falou, não é todo mundo que tem essa condição de esperar e ter uma análise do perfil. Mas quem puder participar dessa análise de perfil, correlacionar o que eu quero para a minha vida em relação de carreira com o que a oportunidade oferece. Até pesquisar, e é uma dica que eu dou também para os nossos candidatos. Eu quero entrar numa empresa que é multinacional e todo mundo quer, mas será que eu tenho o perfil para entrar lá? Entendi. É a mesma coisa em relação a um cargo no setor público. Será que eu tenho esse perfil? Por mais que, como o Messias está falando, tem essa possibilidade de carreira, mas qual é a carreira que eu quero? Eu vou prestar um concurso e eu sei que para eu passar para um outro nível eu vou ter que prestar outro concurso. Eu tenho essa possibilidade de prestar o segundo concurso? Vou poder estudar novamente, vou poder me dedicar a isso? Às vezes a função ali que ele passou no primeiro, aquela função mesmo já limita essa capacidade de poder continuar buscando e de evoluir. Sobre isso é muito importante, eu quero colocar uma questão seguinte. Existem áreas no governo que são estressantes para trabalhar.
e que exige realmente essa vocação. Senão ele não vai aguentar, ele vai sair fora do Estado ou ele vai entrar num estresse permanente. Por exemplo, a área policial. Você tem que ter vocação para trabalhar nessa área. Mas o que eu quero dizer assim, uma outra coisa. O governo, até por limitações orçamentárias ou por um controle orçamentário melhor, ele limita horas extras. Você no governo, você sendo chefe, você sendo subordinado, você trabalha 8 horas por dia e depois você vai para casa descansar. Agora, isso numa empresa privada é diferente. A empresa privada suga a pessoa, bota ele num cargo de confiança, ou num cargo de chefia, de gerência, não tem mais horário. Fica dia e noite, super estressante. E isso incluído até no ganho isso da pessoa. Muito menor. Não tem a tal da hora extra, muitas vezes, quando a pessoa está no cargo de chefia, né? Isso acontece no governo em muito poucos casos, Como eu disse, tem casos de funções mais estressantes, mas essa, vamos chamar assim, entre aspas, exploração do funcionário não existe. É por isso que se olha assim e fala, é moleza trabalhar no Estado. Não é moleza. É interessante que o funcionário tenha o final de semana para ir para a praia, para ir para um clube, para ir para algum lugar. É importante que dê 18 horas, a repartição feche e ele vá para casa. Então é um respeito ao funcionário, não uma comodidade ou uma coisa que, sabe, beneficia ele mais do que outros. Agora, pegando até esse gancho aí que você ofereceu para a nossa conversa aqui, Messias, Ana, será que é um pouco de falta de compromisso com a produtividade também, muitas vezes? Isso aí mesmo, de até o horário está fechado aqui, acabou, eu já não quero mais saber de nada, o mundo está explodindo lá fora, mas não interessa, deu às 18 horas. Eu me preocupo um pouco com isso, sim, porque de fato no dia a dia, muitas vezes a gente não consegue terminar o trabalho até às 18, porque precisa atender e tudo mais. E eu acho que em algumas empresas isso não é uma falta de respeito, mas eu acho que é uma dinâmica do próprio trabalho. Então eu me preocupo com essa questão e muitas vezes isso pode até frustrar o profissional. Nossa, deu 18 horas, fechou o departamento, mas eu ainda tenho atividade para fazer. Isso não é uma garantia de que ele não vai continuar trabalhando na casa dele, Sim. mesmo sem receber essa hora extra. Isso acontece tanto no privado quanto no público. Há casos? Sim, sem dúvida. Eu não acho que é uma garantia. Mas há casos também em que não é feito aquilo que precisaria ser feito? Eu acho que sim. O que você acha disso, Messias? Olha, eu acho assim, vou contar um histórico um pouco disso. A Constituição de 1988 obrigou os órgãos públicos a fazer concurso. Antes da Constituição, isso era meio flexível, então entravam indicados políticos, indicados de pessoas que têm alguma influência no Estado. Então não havia... não compromisso. Havia um compromisso com o Estado e tal. Então, com o cliente, né? Que somos nós você todos entrava aqui no Estado e não se subordinava ao seu chefe, mas a um cacique político de fora, coisa do tipo assim. Então se passou a fazer o concurso público. Bom, o que eu acho disso de o concurso público estar em pauta e todo mundo querendo fazer concurso? Eu acho uma coisa muito assim boa para o governo, porque ele está dizendo o seguinte, olha, você paga o seu treinamento, você tem que saber o que eu quero e entrando aqui com pouquíssimo treinamento, uma adaptação ao trabalho, você vai já conseguir produzir. Então, quando a pessoa vai participar do concurso público, ela tem que conhecer o edital, as matérias que caem e estudar tudo aquilo. O que é tudo aquilo? Na verdade é direito constitucional, porque fala da Constituição do governo, é direito administrativo, porque fala dos direitos e deveres do funcionário, você estuda direito tributário, porque vai analisar como é que o governo extrai esse dinheiro da sociedade para financiar suas atividades. Quer dizer, a pessoa tem que ter uma qualificação para conseguir entrar. Ter qualificação, ela já vai entrar qualificada e direcionada para aquele cargo. O que é uma dificuldade. Agora, mas no setor privado isso também acontece? Tem, até porque assim, hoje em dia, eu vou citar um exemplo para você de programa de trainee de estágio. Ele vai passar da mesma maneira que ele passa no setor público por uma prova. Tem programa de trainee conduzido pelo Grupo Foco que dura 6 meses. O candidato passa por 5 avaliações para ser escolhido, né? E ele entra já com um plano de carreira e com uma estabilidade. Então, assim, ele acaba tendo que se preparar da mesma maneira como se ele estivesse num concurso. E há dentro depois também no setor privado há programas de capacitação, programas de aprimoramento. Programas isso de também tem no capacitação. setor público, Messias? Até Também onde você tem, sabe? também tem. O governo instituiu até por obrigação também na Constituição as escolas de governo. As prefeituras menores devem se unir, montar a sua escola, ou fazer um convênio com uma universidade para treinar os funcionários. O governo federal tem a INAP, a Escola Nacional de Administração Pública. É evidente que a gente vê que ela não dá conta de treinar tudo o que deveria fazer, todos os funcionários estarem sendo beneficiados. Mas eu quero falar uma outra coisa do concurso público, que eu acho assim, uma grande vantagem em relação ao setor privado, porque o concurso público ali estabelece regras mínimas
Por exemplo, você tem que ser maior de 18 anos porque você tem que ter responsabilidade civil. Você não pode ser maior de 70 anos porque é aposentadoria compulsória obrigatória. Você tem que sair fora do serviço público. E tem que ter a escolaridade que ou é nível fundamental, ou é nível médio, ou então nível superior. Fora isso, o que eu quero dizer é assim, não tem preconceitos. O governo não vai escolher pelo olho azul da pessoa. Entendi. Bom, vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.